Entre Família está no ar e sextou por aqui com um programaço pra lá de especial. Você é o nosso convidado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E ele, meu parceiro de todas as tardes, Cris Magalhães, boa Suza, tarde. estamos juntos em mais uma tarde. Ô de casa, estamos chegando. Dona Maria, seu José, Ronaldo. Eu fico imaginando alguns nomes, mas com uma satisfação e um privilégio de estar um cantinho no seu coração, automaticamente na sua sala, aí na sua cozinha, sempre levando temas fantásticos. E eu digo assim, ó, de coração, aprendo muito, aprendi nesses quase 4 anos de programa, muita coisa. É uma aula aqui à tarde, que os nossos convidados são especiais e os temas são pensando nesse povo que merece muita coisa boa na TV Novo Tempo. É isso aí. E hoje o programa, olha só, tem bastante conhecimento para você. Hoje vamos falar sobre infertilidade. Se você já passou por essa situação, está passando, você é o nosso convidado indispensável. Mas se você já tem seus filhos, né, deu tudo certo, é o nosso convidado também, porque esse assunto é super interessante. A gente já conversava com o nosso especialista que já está ali. Uma aula. Interessantíssimo. E é o seguinte, tem um dado aqui... Eu tenho esse dado de cabeça. Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Li agora, mas é bom te pegar rápido? Tenha bondade. Eu sei, professora, eu sei. Fala que de 10 a 15% da população tem problema com fertilidade. Isso mundial. Mundialmente. Aqui no Brasil são em torno de 8 milhões de pessoas. E às vezes a culpa recai sobre a mulher, mas é 40-40, tá? 40% do homem, 40% da mulher. Aí, Cris, eu sei fazer conta e os 20%. O doutor falou pra gente aqui, a junção desses dois. Isso né? aí. Então a junção desses dois tem outra questão de 20% que recai. E hoje tem muitos mitos que vão cair por terra, porque sempre tem aquele doutor do Natal, né, que ele leu aquela matéria do Google, mas que bom que você está lendo, mas se torna o doutor do Natal e vai pegar conversando com o peru. Não, realmente toma aquele chazinho, deita de cabeça para baixo, né? Mas hoje você vai mostrar que às vezes algumas coisas dele estão corretas, porque a gente tem alguém que vive isso há 31 anos e tem um dado que ele foi um dos primeiros na região dele a fazer a fertilização. Você vai ver. Saber? Quer saber? Só depois do intervalo, mas antes eu quero a sua participação aqui junto com a gente. E aproveita, se você já viu alguma dessas crenças que o Cris comentou, vai que deu certo aí. Enfim, conta a sua experiência, a gente quer saber, tá? Se você já fez alguma coisa para tentar e deu certo ou não deu certo. O nosso WhatsApp já está aberto para você, DDD 12 98315 0249. Hoje tem Canal da Mãe e tem história muito legal. A nossa convidada também vai ser presencial, tá? Chega junto, 12 98315 0249. Manda sua interação e a gente volta Já, já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Você fica ligado aí, tá? Um programa sobre a questão de infertilidade. Se você justamente tem algum problema nesse sentido, como a nossa Suza falou, olha, Cris, aqui foi aquela fruta que salvou a família, sabe? Olha, o suco de pêssego, quando ele é fervido, sabe aquele papo? Mas traz pra gente, vá que tem algum contexto, porque o doutor com certeza já recebeu cada coisa no consultório dele, e ele está recebendo essa dupla dinâmica, ele diz assim, gente, mas eu não sou psicólogo, essa turma está precisando de um jeito, fazer uma terapia, esses dois apresentadores. Ah, mas com 30 anos, ele já fez, com 30 anos trabalhando nessa área, ele já se formou por experiência. Também né? tem um pezinho na psicologia para abraçar esse povo, as emoções. Estamos falando de quem, Suzane? Estamos falando do doutor Antônio Carlos Franca, ele que é especialista em ginecologia e obstetrícia. Agora vamos revelar qual foi o pioneirismo dele. Ele foi responsável pelo nascimento do primeiro bebê de proveta da Baixada Santista em 1993. Entre várias especialidades que ele tem aqui, ele é graduado em reprodução humana pela Universidade de Valência, na Espanha. Vou destacar também que ele é membro da ASRM, não vou usar falar em inglês, mas é uma sociedade americana de reprodução, né, na medicina, entre outras especialidades que ao longo da vida ele foi colecionando. Então, hoje ele veio para falar para a gente aqui sobre infertilidade e tirar todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, doutor Franco. Obrigado, boa tarde, Cris. Boa tarde. Boa tarde, Sô. Boa tarde a todos, toda a audiência do programa Entre Família. E é um prazer muito grande a gente estar aqui para poder tirar dúvidas das pessoas a respeito dessa área da reprodução humana, da infertilidade, que é extremamente importante na vida do casal, né? Que gera ansiedade, gera às vezes até um desacerto conjugal, e a gente precisa ter realmente uma bagagem de um pouco de psicólogo, né? Ter
um abraço nesse casal sempre, porque geralmente eles vêm muito sofridos, né, da impossibilidade, a incapacidade, ou a dificuldade para engravidar, gera no casal, no homem e a mulher, como você já falou, Cris, que as chances são as mesmas, né? 40% de homem, 40% da mulher e 20% mista a causa da infertilidade. E isso causa um trauma muito grande, né? Nesse casal ele já vem muito judiado, já rodou por muitos lugares. Outra coisa interessante também, né? Depois de muito pular de galho em galho, de ginecologista, urologista, etc., aí chega na gente depois de 5, 6, 7 anos buscando. A gente precisa desmistificar isso. As pessoas que, eu sempre falo, as pessoas que têm problema de hipertensão, têm problemas de diabetes, têm problemas renais, eles procuram um especialista. Certo. Não vai num postinho procurar, né? Ou então num clínico geral, vai no especialista. Quem tem problema para engravidar, procure um especialista na área, né? Esterileuta, que chama. Né? Eu acho, para não ficar marcando passo, e às vezes é muito mais simples a gente resolver o problema com menos tempo de infertilidade conjugal do casal. Doutor, foi uma curiosidade minha, inclusive, separar o que é infertilidade de esterilidade. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público também, só para a gente entender já do começo do conceito do que é cada um, né? Sem dúvida. A infertilidade ou dificuldade para engravidar, né? Não quer dizer esterilidade. Esterilidade, a pessoa estéril, ela não engravida naturalmente de jeito nenhum. A infertilidade é uma dificuldade. Pode engravidar? Até pode, mas as chances são muito baixas. E dependendo da idade da mulher, isso vai piorando cada vez mais. Só um exemplo que eu costumo dar. Todo mundo tem na família um tio, uma madrinha, uma tia, né? Que casou com 18 anos e foi engravidar com 35. Porque Deus não queria, porque né, não tinha métodos de diagnóstico. Eles eram o quê? Inférteis. Tinham alguma coisa, demorou 10, 15 anos para engravidar. Hoje em dia não se imagina isso, né? À luz dos conhecimentos agora, da medicina baseada em evidências, você tem que buscar um diagnóstico para tratar esse casal e tentar resolver em um ano. E não esperar, né? Então isso é infertilidade. Esterilidade é um conceito mais totalitarista, vá. O homem é estéril quando ele não produz espermatozoide de jeito nenhum, né? A mulher quando não tem óvulos de jeito nenhum, né? Mas, hoje em dia, à luz dos conhecimentos da medicina reprodutiva, é difícil você não conseguir uma gravidez para um casal que seja infértil ou até estéril, né? Porque existem métodos de você conseguir espermatozoide, ou induzir de alguma maneira e conseguir os gametas, o óvulo espermatozoide, para você juntar e fazer um bebê. Uau, que demais. Então, existe essa possibilidade, né? Então, mas a esterilidade é mais... Radical. Isso, E doutor, como a gente está desenhando esse quadro, agora já ficou bem claro, pedagógico esse início, porque já no próprio termo já tinha um conceito diferente, às vezes, agora ficou bem claro. Agora, entendendo, muitas vezes é de propriedade da mulher essa infertilidade, às vezes é do homem, e quais são os processos para cada um? Mulher mesmo, quais são os procedimentos? Você falou, olha, Cris, agora é quase impossível a gente não conseguir, né? Dependendo se chegar bem antes. Claro. Existem várias técnicas diferentes. Quais são os procedimentos, doutor? Primeiro, um bom diagnóstico. Isso é básico, né? Por isso, eu não estou criticando o ginecologista clínico, que eu sou ginecologista de base, né? E na década de 70, 80, não tinha nada, né? Primeiro bebê de proveta do Brasil, com o professor Nakamura e o professor Newton Donadil, nasceu em 84. Mas eram os dois que tinham, uma na Unicamp, outra na Santa Casa. Eles detinham, a gente não tinha conhecimento. Não? Então era muito incipiente a medicina reprodutiva no Brasil na década de 80. Hoje em dia, a gente fazendo um bom diagnóstico, né, que é fundamental, através de praticamente 4 exames. Esse tempo todo que vocês falaram, né, que eu fiquei até chateado, 31 anos só de reprodução, eu estou 46 formado, 31 de reprodução, com 4 exames, basicamente, você faz o diagnóstico e propõe um tratamento. Primeiro, um espermograma bem feito. Você diagnostica,
o homem? Um espermograma, mais nada. Bem feito. Tá? Bem feito, o que é bem feito? Feito não estou puxando sardinha, mas é numa clínica de reprodução, porque tem vários laboratórios excelentes aqui em todo o Brasil, são excelentes, só que não são voltados para a reprodução. Tá? Então, o espermograma bem feito numa clínica de reprodução, ele inclui ou exclui o homem. Aí a gente vai voltar as baterias para a mulher. A mulher, um exame que é gold standard, que a gente chama, que é uma radiografia das trompas. É um palavrão, histerosalpingografia. É fundamental, porque é ali nas trompas que se junta o espermatozoide com o óvulo. Então, é fundamental esse exame. Outro é o diagnóstico de ovulação, se a mulher ovula ou não. E outro, basicamente, é a avaliação da reserva ovariana. Se ela tem se a prateleira dela, né? Consegue ver? Sem dúvida, é um exame de sangue que você chama-se hormônio antimilleriano, que você vê se essa mulher tem uma prateleira cheia, ou estoque, entre aspas, cheio ou vazio de óvulos. E daí você vai traçar a melhor terapêutica. E eu imagino que com esses exames na mão, aí chega o senhor para dar um rumo. Isso. A gente vai continuar esse assunto muito legal, ainda vamos discutir sobre os mitos e verdades, tá, doutor? Perfeito. Mas eu vou dar uma corridinha aqui pro lado, porque a gente tem uma história super legal. Nossa convidada está aqui, minha colega também, a Patrícia. É o quadro Canal da Mãe. Pode rodar a vinheta. Muito bem, Canal da Mãe está no ar, ao meu lado essa loira maravilhosa. Aqui tem criança no estúdio. Tem criança no estúdio, tudo pode acontecer, senhoras e senhores. Tem a minha melhor amiga no estúdio, já vamos revelar. Quem está com a gente então, melhor amiga? Gabriela Frontini, um monte de outro nome no meio. É verdade. Minha amiga aí há 15 anos, 14 anos, e que eu acompanhei de perto esse processo de infertilidade. O tema de hoje é complementar, coisa que a gente nem sempre faz aqui no Canal da Mãe, mas a Gabi vai contar um pouquinho da história dela e do sonho dela de engravidar e como que foi esse processo, né, Gabi? Estava aqui ouvindo o doutor falar, fiz todos esses exames de nomes difíceis aí, a histerosalpingografia, a histeroscopia, decorou, né? enfim. Mas a gente eu demorei um pouco para começar a tentar engravidar, porque meu marido não era muito assim fã da ideia de ser pai no início do casamento, queria esperar um pouquinho mais, a gente foi esperando, o tempo foi passando, né? E aí, quando a gente resolveu tentar, a gente teve uma dificuldade, assim, ficamos 4 anos tentando. Isso com quantos anos? Eu casei com 28, lá pelos 34 eu comecei a tentar, mais ou menos. E aí começou a haver dificuldade, descobri a endometriose, aí fui fazer uma cirurgia da endometriose. Na cirurgia, o médico viu que eu tinha um ovário atrófico, né, um ovário atrofiado, digamos assim. E aí ele falou, olha, tem que investiga as trompas, talvez você tenha alguma dificuldade mesmo depois da cirurgia da endometriose. E aí eu fiquei 1 ano sem engravidar depois da cirurgia, aí fui investigar, vi que eu tinha um ovário atrofiado, como ele tinha visto ali, e uma trompa obstruída do lado oposto. As duas estavam com problemas. Só que em vez de ser as duas do mesmo lado, era uma de cada lado, então o que dificultava ainda mais. E a solução, né, a indicação, digamos assim, foi a reprodução assistida. Aí eu pesquisei sobre os tratamentos, comecei com o coito programado, eu tomava um remédio para estimular a ovulação, né, para ovular mais de um óvulo por mês, digamos assim. E depois de um determinado tempo tomava um remédio para o folículo liberar o óvulo e ali 36 horas seguidas depois de tomar esse medicamento tinha que ter relação. Então por isso que chamava coito programado, tinha hora, o despertador tocava, aquela coisa. Gente, e aí, mas peraí, que tá muito jornalista. Tá indo muito rápido. Peraí, tá muito rápido, muito jornalista. Uau, a gente tem que falar assim, um outro lado, né? Quando você fala que você era com 36 anos que você começou a perceber, 34, que você queria engravidar, a gente está falando de uma mulher hoje que não engravida mais aos 24, 25 anos de idade, como antigamente. Sim.
Então, assim, quando o médico falou há pouco, tem alguns exames básicos que você precisa fazer, você lá, quando casou com 28 anos, não pensou que você tinha que fazer esses exames básicos? Não, a gente fazia Era- o Papa Nicolau de todo Isso aí. ano, coisas assim, bem tranquilas. Por quê? Porque eu menstruava todo mês, meu ciclo era regular, era um pouco longo, não era de 28 dias, era de 34, 33. Era um ciclo longo, mas eu menstruava todo mês. E eu ovulava todo mês, E sempre foi o seu sonho ser mãe? sempre. Ela era a amiga que desde que casou, queria ter um filhinho. A gente olhava, a gente passeava no shopping, vinha as coisas, ela, E eu queria ter uma menina, porque eu olhava os vestidinhos e falava, eu ficava preciso ter louca, uma menina. ficava louca. Então, como foi quando o médico quando você descobriu que Percebeu, tinha essas dificuldades, né? É. Eram algumas. Pois é, assim, o chão dá uma, sabe, uma desestabilizada, porque você fala, puxa, será que eu não vou conseguir realizar esse sonho? Também tinha um útero bicorno, mas ele não era septado, assim, ele é um pouco abaloado, que também dificulta um pouco, mas, assim, não que ele dificulta engravidar, mas o bebê nasce prematuro porque pela falta de espaço. Aí você vai vendo um monte de coisa, eu falei, nossa, Tinha o João ovário não também. sei o que lá. O meu marido tem varicoceles, que é um varicocele. comprometimento também um pouco da produção de espermatozoide, mas não era severo, ele conseguiria engravidar. A única questão é que ele tinha mais espermatozoides lentos. Então, a probabilidade maior era de engravidar de menina. O doutor está aqui, pode me corrigir se eu estiver Olha, errado. era o seu sonho, que É. coisa. Mas aí ele, não precisa operar, o médico falou que eu não preciso, ok, então vamos tentar assim. Depois de tentar o coito programado e não der certo, a próxima etapa, digamos assim, seria a inseminação artificial, que a gente coleta o material genético do homem, e injeta, melhor dizendo, dentro do útero da mulher. E aí ele tem que fazer o caminho normal de se encontrar com o óvulo. Como eu tinha uma trompa obstruída e um ovário atrofiado, eu falei, João, a gente vai gastar dinheiro num tratamento que a probabilidade é menor. Vamos tentar logo o mais complexo, que seria a fertilização in vitro, que tira o material genético meu e dele, junta em laboratório e depois já coloca o embrião formado dentro do útero. Aí era caro demais, a gente não tinha condições financeiras, eu fui pesquisando e soube de um instituto que era um pouco filantrópico. Então, no mercado se cobrava em torno de 30 mil reais na época, Uau. esse instituto custava 10 já com a medicação. Porque geralmente quando você faz um tratamento desse, você tem um pacote lá do tratamento, mas a medicação é à parte, porque eles vão tentando um protocolo, se o seu corpo não reagir bem, eles mudam o protocolo e você vai pagando por essas medicações. Nesse instituto já era a medicação incluída no pacote. Que legal. E assim, por Deus, né, na primeira tentativa, no primeiro pacote, digamos assim, o meu corpo reagiu super bem. A gente toma umas injeções na barriga para estimular a ovulação. É isso que eu queria falar. Não é fácil, né? Porque tem Não. as mudanças hormonais, as picadas diárias, a questão de será que vai dar certo, Ansiedade. o dia da ovulação, o dia, né? Ansiedade, porque tudo. assim, É. muita gente falava assim, você não pode ficar ansiosa. Como? Oi? Tipo, qual é o botão que desliga a ansiedade? Porque é uma coisa que você quer e está fazendo um tratamento para conseguir. Eu também sempre pensei Foi isso muita quando eu li- oração, eu fiz um caderninho de oração, colocando ali. E eu falava para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe do meu sonho. Se o Senhor não puder realizar, não quiser realizar, tira isso do meu coração. Porque senão eu vou viver frustrado o resto da vida. Para eu não viver aquela pessoa amargurada, que eu não consegui realizar o grande sonho da minha vida. Então eu fiz um caderninho de oração, ali eu colocava as minhas ansiedades, tudo que eu escrevia para Deus ali, tenho ele guardado até hoje. E aí eu fui me acalmando, fui fazendo um tratamento também psicológico, né? Fui fazendo terapia Psicoterapia. ao longo do tempo. E aí foi me acalmando, deixando tudo nas mãos de Deus, e Deus abençoou, e hoje eu tenho a minha Rebequinha. Tá, Mas me peraí, conta só peraí, uma, mais não, uma coisa. peraí, você conhece a história toda. Pera. Porque assim, ó, eu conheci a Gabi também já tem um tempo, a gente fez uma especialização juntas, né, uma MBA. Sabia que ela queria ter filhos e tal, mas era uma coisa muito superficial do que eu conhecia, agora que eu tô conhecendo os detalhes da história. Quando o médico falou, mas eu lembro que eu fiquei felicíssima quando Deu você a ficou notícia da gravidez. nossa, eu fiquei muito feliz. Quando ele falou, ok, você tá grávida, você ficou com medo de perder no primeiro trimestre ou você Não, já Deixa ela acreditou? contar. Ok, você está grávida, mas tem um número X de óvulos que coletou, que tinha que fecundar. Conta essa parte. Na verdade, eu tive 10 óvulos. 10 é um número bom, doutor? É um número bom. Aí fecundo os 10. Dos 10, só 6 ficaram, digamos assim. Só 6 fecundaram de fato. Certo. Viraram embriões. Aí vai acompanhando.
Porque não é imediato, né? Depois que tira o material genético e fertiliza in vitro, você tem que esperar uma evolução Ah, é? até um X momento para ele ser implantado dentro do seu útero. Certo. E desses 6, aí 2 já foram descartados, só ficaram 4. Aí dos 4, quando eu fui lá numa outra consulta, ele falou, olha, 2 estão bem bonitos. Eles falam, estão bem bonitos, olha aqui, não sei o que lá. Vamos colocar esses Perfeitinho. 2? Pela minha idade, na época, eu poderia colocar 3. Uhum. Só que eu sou miudinha. Ele falou, olha, 3 eu acho muito arriscado. Vamos colocar 2? Porque pode vingar os 3, né? Pode vingar os 3. Aí 2 também, né? Pode vingar 2. É. Será que eu vou dar conta de 2? Não, se você quiser, eu tiro 1, a gente põe 1. Eu falei, não, já tá com 2, vamos 2 mesmo. Põe E aí, esse dois. procedimento de implantar dentro do útero, a gente faz acordado. Quando você retira, o óvulo é sedado, a gente não vê nada, né? Toma uma anestesia geral. O outro é acordado. Então, você tá lá no centro cirúrgico, e aí eu, mais uma vez, né, orei e falei, Senhor, tá nas tuas mãos, faz o que o Senhor desejar, mas o Senhor sabe do meu coração, e aí sendo sempre sincera com Deus. Né? Uhum. E aí eu fiz, assim, um repouso bem interessante depois disso. Muitos médicos falam, não, vida normal, pode trabalhar e tal. E eu falei, não, eu vou ficar quietinha uma semana deitada. Eu ficava deitada. Eu levantava, óbvio, para ir ao banheiro, tomar banho, me alimentar, mas eu Fez um fiquei mínimo. repouso. Tive muita ajuda da família, especialmente a família do meu marido, que foi quem me acolheu, porque minha família morava em Minas. Uhum. Então, eu fiquei na casa da minha sogra de repouso ali. Tudo que a gente lia que podia ajudar a fazer o embrião grudar na parede do útero, né? Que é a anidação, que a gente fala, eu fazia. Ah, é suco de abacaxi? Suco de abacaxi. Ah, não sei o que lá. Chá disso, chá daquilo. Tudo eu fazia. E aí, teve um dia que, levantando para ir para o banheiro, eu senti uma tonturinha. E eu já tinha lido que essa tonturinha podia indicar alguma coisa positiva, né? Sim. Falei, opa, será que deu certo? Mas eu estava tranquila. E foi bem na época também que a minha sogra e meu sogro completaram 50 anos de casados. E aí eu peguei isso para fazer, para E tirou o desanuviar a foco, é. cabeça. Fui lá na 25, ver coisa de festa, lembrancinha, isso, aquilo. Então, eu consegui tirar um pouco o foco, né? Uhum. E aí, a gente teve a festa de bodas deles. Eu já podia ter feito o exame naquele dia, que era um domingo. Falei, não, vou fazer na segunda, vou curtir o dia aqui e tal. Aí, na segunda, a gente foi no médico para fazer o exame de sangue. E aí, meu marido falou, o que você acha que deu? Eu falei, eu acho que deu positivo. Eu tava muito meu assim, Deus. tipo, deu certo. No meu coração, tava assim, deu certo. E aí, deu certo, né? Veio positivo. E agora, doutor? Não, agora a vida normal. Ele ficou acompanhando ainda até o primeiro morfológico do neném, primeiro ultrassom morfológico, pra gente ter a alta da clínica da fertilização, digamos assim. Então, como você tinha muita essa certeza no seu coração e foi uma resposta de Deus, você não ficou com medo de... Porque o primeiro trimestre a gente sempre fica com medo de perder o bebê, né? não Você fiquei. não passou por Ficou isso. ansiosa, né? Só por dar E certo, cada etapa. ultrassom que fazia, que via lá, era uma realização. Ah, então Foi vem muito aqui, legal. ó. Não, vamos mostrar agora as imagens da Então Da vai. barriga. Vai. grávida. Pode Tem colocar, um Sarinha. looping. Ah, vem, Rebeca. Aí tava mais no início da gestação, depois até fiz umas fotos com a barriga maior, mas já tava ali, ó, 72,57%, porque o engenheiro calcula, né, tudo, tudo né? matematicamente. E tá lá. Ai, nasceu a Rebeca. Olha lá, quem é essa pequenininha aí? Essa Bequinha. Gente, que demais. E o positivo da Gabi tá aqui com a gente. Aniversário, papai, A- todos. Aqui, A Rebeca risadinha. que é resultado de oração, né? Claro, teve um tratamento e que bom que Deus deixou os médicos para que pudéssemos, né, conseguir realizar esses sonhos. Mas tá aqui Deixa a Rebeca você, falar. Deixa a Rebeca. Rebeca falar. Você é resultado de de oração, você sabe disso, né? Sim. Fala aqui pra gente como que é essa mamãe. A mamãe brinca comigo, lê historinha. Às vezes até me leva para o trabalho. Você já quer já a sua carteira aqui da Novo Tempo, né? Seu Fazer um crachá. crachá, né? Sim. Mas uma coisa que eu tava falando com ela ali, pra gente lembrar, né, Rebeca? Que a Rebeca é uma menina muito falante. Tagarela. Tagarela igual o pai, tagarela igual a mãe, não é? É. E já sabe ler desde que tem quase 4 anos. Foi antes de 4 anos. Durante a pandemia,
ela foi se interessando? Fala aí, como é que a Não, mamãe responde pra mim. fazia? Eu perguntei pra ela, qual foi a resposta que deu pra mim no camarim? Eu falei, Rebeca, você aprendeu a ler com quantos anos? O que você falou pra tia? 4. Não, mas você falou mais coisa. 4 anos na pandemia, o que mais? 4 anos durante a pandemia e sozinha. Sozinha Informação não, completa. sozinha não, com a mamãe, né? Eu perguntava como que eu sabia isso, ela soletrava pra mim. Aham. E aí eu ia escrevendo, aí eu aprendi a ler. Ah, que demais. E a Rebeca, ela é a sensação aqui da Novo Tempo, porque sempre que tem comerciais e qualquer participação, ela tá junto, tá participando, super desinibida, já chega no camarim toda-se toda. Rebeca, como eu sei que você é muito inteligente, eu sei que tá ainda precoce para você pensar nisso, mas você pensa em alguma profissão do que você quer ser quando... Eu quero ser cantora, jornalista Que e mais? dançarina. Só isso. Ai, ai. E agora eu lembrei de um detalhe também, né? Ah. Como ela foi muito desejada e muito sonhada, assim que ela nasceu, o pai dela fez uma música para ela que cantou no dia da apresentação dela, né, Rebeca? Você lembra um trechinho da música, não? Sim. Como que é o refrãozinho? Nasceu pro raro Salvador. Meu pai inventou essa música. É. Mas como que é o refrão? Rebeca? Tem cara de sapeca. É como uma boneca. Nasceu Pra honrar o Salvador. para honrar o Salvador, né? Que você foi promessa de Deus cumprida nas nossas vidas. É, eu tô aqui, né, colocando a língua no céu da boca, e depois que eu aprendi essa técnica, eu consigo segurar as minhas lágrimas. Mas a Rebeca, ela foi tão desejada pelos pais que isso acabou repassando pra gente que conhece vocês assim, né? Então hoje, embora eu não veja a Rebeca todos os dias, quando ela chega, é tipo um carinho que a gente tem que se estende, né, quando tem um milagre e que a gente presencia isso acontecendo, é um carinho que a gente tem pela criança inexplicável, né, Gabi? É verdade. E a gente reconhece isso, assim, cada vez que a gente encontra com famílias que oraram pela gente, né, para que esse sonho pudesse ser realizado, fala, nossa, Rebeca, você tá aí. A gente vê que isso é a mão de Deus. Claro, a medicina tá aí, né, mas foi Deus quem capacitou todas essas pessoas que mexem, esses cientistas que mexem com a reprodução assistida e tem realizado o sonho de muita gente através da medicina também. Ai, obrigada vocês Eu queria duas. só que a Rebeca falasse alguma coisa pra mamãe dela. O que ela gosta da mamãe dela? Olha pra mamãe ali e fala pra ela. Eu gosto que você é muito legal. Gente, no Vamos Vidinha. chamar o intervalo, agradecer aqui esse Só falar. momento. Não, no camarim ela fez uma declaração pra mãe dela. Ela falou, a Gabi tava assim, nossa, o que foi isso aqui e tal? Aí ela falou, mamãe, você é bonita. Com ou sem esse, acho que era um vinco que tava assim. Com ou sem essa marca aí, você é bonita de qualquer jeito. Eu, ai, meu Deus. Ô, Rebequinha, então já que você quer ser jornalista, você vai olhar pra qual câmera? Pra, aqui? Essa aqui. Tá aqui. E Aqui, chama ó. o intervalo pra gente. Fala assim, o Entre Família vai pro intervalo e volta já já. O Entre Família vai pro intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta, meus queridos. Que legal essa história da Gabi, né? Agora, quando você olhar o Revista Novo Tempo, você vai olhar a Gabi com outros olhos. É muito legal, né, ter essas histórias aqui. E uma das questões especiais, meu querido, é ter um estilo de vida, né? Esse corpo é um templo do Espírito Santo. A gente fala aqui nos programas Vida e Saúde, no Entre Família, no consultório, dessas bases que a gente tem que ter, né? Porque você que está agora, independentemente da religião que você está acompanhando a gente, a questão espiritual é sempre Deus em primeiro lugar. Mas se você não cuidar do teu corpo também, se você não cuidar da questão psicológica, que bom que a gente já ganhou muito, né? Muitas crenças limitantes foram quebradas, a gente conseguia colocar psicologia e fé ao mesmo tempo, né? Eu quebrei o pé, vou no médico, agora eu tenho um problema psicológico, não, né? Meu querido, Deus é o maior interessado que você possa ser um ser integral realizado. E a gente quer mandar para sua casa um presente. Porque aqui no Novo Tempo você viu que a gente não tem comercial mesmo, né? Tem intervalo para justamente falar das nossas questões aqui, do nosso Anjo da Esperança. E a gente é sustentado por doações, que é o Anjo da Esperança. E através dessa revista aqui, a gente manda para você um presente, que é conhecimento. Vamos focar aqui? Essa revista é muito especial, é Fique Leve. Aqui tem vários temas para você aproveitar, até de forma gratuita, né? Para aprender um pouquinho sobre luz solar, a vitamina D3, na verdade, o ar puro, a questão da mente tranquila e também saber questões especiais sobre o excesso de passado, né? Ai, gente, aquela questão todo o excesso de futuro, essa ansiedade, lidar com nomes, colocar no seu glossário da vida justamente a questão emocional. E também Deus, né? A espiritualidade.
tendo essa questão toda aqui, é muito especial. Mas, Cris, quanto que eu vou pagar? Fala, menino. Vai ter um negócio, aquela 10 parcelas? Não. É só você mandar um WhatsApp agora para o 12 98244 4449. Você manda assim, ó, quero a revista, fique leve, tá bom? Ou você pode acessar o site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica e lá você vai fazer o seu cadastro. Faça o seu cadastro direto no nosso site, novotempo.com/escola bíblica, com seu nome, CPF, enfim, e a gente cuida dos seus dados. Você vai receber em casa, tá? Pelo correio de graça. Fechou? Essa aqui vai ficar na mão da Suzane. Suzane, ó, pega aí e já envia pelo correio. Pronto, que eu vou agora aqui com uma dinâmica muito especial, quebrar mitos e verdades. Doutor Franco está aqui para francamente falar com você. Doutor, que bênção esse programa. Obrigado e parabéns, assim, pela simpatia, pela questão pedagógica que ensina os nossos telespectadores. Eu que agradeço, como eu falei, é importante a gente conseguir desmistificar os tratamentos de infertilidade, né? Bora lá. Que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis. Inclusive, a nossa clínica fez agora uma parceria com a prefeitura, a gente deve começar a atender pessoas de baixa renda gratuitamente para atender esses casos de infertilidade sem custo. Muito legal. Tá aí um abraço, né, para as prefeituras. Não sei se você é prefeito, está acompanhando a gente, ou vereador. Tá uma ideia, meu querido. Tem muita gente de baixa renda que tem sonho, não tem acesso. Quem sabe busca para fazer uma parceria aí. E é legal você realizar ações. E é uma benção poder ver o olhar aqui de uma mãe como a Gabi, por exemplo, de estar segurando essa princesa aqui nos nossos estúdios, e você pode também fazer a diferença. E agora, doutor, é o seguinte, a gente vai acabar com aquelas questões do Natal, daquele doutor que é o nosso tiozinho, que sabe de uma dica, mas aqui um direcionamento real. Focal. Vamos lá. Doutor, DSTs podem causar infertilidade, verdade ou mito? Verdade. Então, verdade. Por quê? Porque as doenças... Pode colocar a plaquinha, doutor. Pode colocar. Isso, pode ter um e-mail, o povo produzir, pode colocar em qualquer lugar da placa. É verdade, porque as doenças sexualmente transmissíveis geralmente atingem o aparelho reprodutor feminino, trompas, o revestimento interno do útero, causando uma dificuldade de implantação do embrião, ou então a própria junção do óvulo com o espermatozoide na trompa, por lesão na trompa. Então, doenças sexualmente transmissíveis são causas de infertilidade, sim, e devem ser tratadas especificamente. Muito bem aí, gente. Então, é verdade. Primeiro, contexto aqui o doutor já colocou para você de casa. Então, quando você agora no Natal, você já sabe da verdade. Não, isso acontece, não é nada, isso é conversa de doutor, não. É isso mesmo. Agora, então, vamos para a segunda. Doutor. Aqui? É aqui mesmo, doutor. Aqui em cima, embaixo? Não, aqui mesmo, aqui mesmo. Tá bom. A idade pode influenciar na fertilidade? Mito ou verdade? Verdade também. Tanto a mulher quanto o homem, com o passar do tempo, são prejudicados em termos de fertilidade. A mulher muito mais, infelizmente. Como eu falei para você ali há um tempo atrás, a natureza foi um pouco mais plausível com a gente que produz espermatozoide, o homem, até 50, 60 anos, enfim. Só que a gente sabe que os espermatozoides também vão perdendo a qualidade, a capacidade, vai havendo uma quebra de DNA do espermatozoide com a idade avançada. Porém, a mulher não, ela já nasce com um número de óvulos que são usados até os 49, 50 anos, que é a média da menopausa da mulher brasileira. Então, quanto mais se aproxima dessa idade, mais dificuldade tem de engravidar. Por isso que a gente sempre fala, casal até 37 anos, onde a mulher tem 37 anos, pode esperar um ano de vida sexual ativa, sem anticoncepção, para ver se engravida ou não. Passou de 37, esse conceito cai para 6 meses. 6 meses não engravidou, procure um especialista. Bom, doutor, o senhor tinha feito até um exemplo, então, doutor, vou colocar aqui, ó. Coloque bem aqui, ó. Vai grudar, ó. Pronto. Você não me falou que tinha. E aí, ó, doutor, ó, bonitinho, o povo de casa é fenomenal. O senhor deu um exemplo, por exemplo, para Suzane, você nasce com 1 milhão de óvulos, mas na sua primeira menstruação... Você já tem... Não, ele vai morrendo, as células vão morrendo, quando chega na primeira menstruação já tem 500 mil. Porque morreram as células. Morreram. Quando a menina tem 12 anos, que menstrua, em torno de 12 anos, já tem 500 mil. Esses 500 mil são usados das 12 aos 50 anos. Não tem como... O homem, ele produz a cada 3 meses, renova toda a frota de espermatozoides, certo?
Só que a gente sabe que depois da 5ª década de vida, os espermatozoides já não são tão bons. A quantidade pode ser boa, mas a qualidade já não é tão boa. Já não estão marchando como Já antes. não estão. Já estão mais fraquinhos, não Sem está dúvida. naquele ritmo assim como o dono dos bichinhos, né? Que Sem tá, dúvida. né? Natural. E doutor, antes de passar aqui para o nosso terceiro contexto, o estilo de vida, né, que eu falei ali sobre uma pessoa que preserva o exercício, uma pessoa que não fuma e não bebe, né? Aqui, por exemplo, o álcool, drogas, né, realmente interfere nessa questão da infertilidade e já colocaria o estilo de vida como um todo? Sem dúvida, sem dúvida. O estilo de vida saudável, né, sem álcool, drogas, então, nem discute-se isso, né? Mas eles prejudicam realmente a fertilidade, tanto da masculina como feminina. Prejudicam a fertilidade. Aí você fala, não, mas eu conheço alguém que é, sei lá, drogado e engravidou e etc. Mas são as pontas da curva de Gauss, né? A média realmente leva a drogas e álcool, fumo excessivamente, podem levar a alteração até na qualidade dos óvulos da mulher e espermatozoides do homem. Então, causa, sim, é verdade que eles provocam infertilidade, uma dificuldade para que haja gravidez, sem dúvida. E o estilo de vida, fundamental. Só que, posso contar uma coisinha rapidinho? Pode, doutor. Rapidinho. Há uns anos atrás, aqui eu recebi uma revista dizendo assim, dieta para engravidar. Aí eu falei, vou fechar a clínica, porque uma dieta engravida. Então, porque foi a chamada, né? É óbvio que uma dieta equilibrada é melhor para tudo, né? Coração, a parte respiratória, o aparelho reprodutor. Só acho que não acharam nada ainda para crescer o cabelo, eu não consegui ainda. Mas o resto, sem dúvida, o meio de vida, um bom Verdade. é fundamental, é importante. Fechou, doutor. Daí do seu ladinho, doutor, mais um contexto. Anticoncepcional causa infertilidade? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Eu usei anticoncepcional durante 10 anos, aí não consigo engravidar. É mito. Tá? Então, anticoncepcional causa infertilidade? Não. Ocorre é que mulheres, às vezes, tomam pílula com anticoncepcional desde os 20 anos, param de tomar, não engravidam, mas elas já têm um problema de base que não está deixando engravidar. A anticoncepcional não causa infertilidade. Muito bem. Tá aí, já o doutor de Natal já vai com essa aí. Não, o doutor já me falou que o anticoncepcional não tem nada a ver. Mais uma perguntinha, doutor. Há mais casos de infertilidade feminina do que masculina. No início do nosso programa, o doutor já quebrou esse mito aí, né? Isso aí. Então, isso aí é mito. As chances, as causas de infertilidade são iguais, tanto para o homem quanto para a mulher. Em torno de 40% de fatores femininos, 40% de masculinos e 20% causas mistas. E hoje, cada vez mais se discute e se descobre problemas intrínsecos do espermatozoide, né? Estuda-se muito DNA espermático. Então, a gente começou a ver que o homem também tem a sua culpabilidade, entre aspas, não é culpa, mas responsabilidade de não engravidar. Agora, o Macharedo gosta de colocar a culpa nas mulheres, né? Sem dúvida. O Macharedo, ele gosta. Não, eu vim aqui por causa da minha mulher mesmo, porque ele nunca é o responsável da coisa, né? E isso que é interessante, né? Ele fica sentadinho, não, nada. Aí faz o espermograma. Quando vem o espermograma, aí você olha para ele e fala... não era bem isso que a gente pensava, que você pensava. Muito bem. Doutor, mais um quesito aqui. Homem infértil tem menos libido. Libido tem a ver com fertilidade, doutor? Não, nada. Então pode pôr que é já mito. Então vamos lá, hein, gente? Começamos com mito aqui. Existem dois tipos de dificuldades masculinas, né? Que é a infertilidade generande e coeunde. É nome de palavrão médico. A generande é a incapacidade de gerar. E coeunde, ou seunde, é incapacidade de ter um ato sexual perfeito, etc. Né? Então, o homem que tem a libido diminuída, é lógico, tem que tratar, porque às vezes não consegue nem manter uma atividade sexual contínua ou frequente, e isso é uma causa de infertilidade, não deixa de ser. Mas não ela em si, o problema de libido causar infertilidade. É o que a libido leva, a dificuldade de um ato sexual perfeito. Mas é mito. Não é verdade. O homem pode não ter a libido ruim e a gente usar
Veja bem, Cris, às vezes o homem não consegue, isso não é tão comum, mas aparece frequente, com uma certa frequência. O homem tem problema de testosterona, de hormônios, e não consegue manter a atividade sexual perfeita. Tudo bem, você colhe o sêmen, é uma indicação até de fertilização ou de inseminação. Você colhe o sêmen por masturbação, enfim, prepara esse sêmen e coloca dentro do útero da mulher. Se a mulher estiver perfeita, não tiver nada. É um fator masculino. A inseminação é quando a gente faz, é um fator masculino. Então ele não consegue, a gente pode fazer isso, ou então subir mais um degrau e fazer a fertilização in vitro, que é uma técnica de alta complexidade que pode fazer em qualquer situação. Muito bem. Você de casa aprendeu mitos e verdades aqui? Gente, doutor Franco foi franco com você. Doutor, vamos aproveitar agora que a gente tem uns minutinhos finais. Por favor, vamos voltar lá para a nossa roda da verdade aqui na nossa sala, porque o povo de casa está participando, e por isso que eu dei uma acelerada, porque até a Suza disse assim, Cris, desculpa, olha... que a gente fala um pouquinho demais. Não, doutor, é informação em primeira qualidade. O doutor falou com propriedade, foi decupadinho, está tudo certinho, mas a prioridade, como o pessoal de casa deve estar assim, ó, borbulhando para ter a sua dúvida sanada com um especialista de 31 anos de histórico, só nesse quesito, né? Especialista em reprodução humana, assim, dentro da casa da gente, respondendo a nossa dúvida, é demais, né? Mas é um prazer. Então, vamos lá, doutor Franco, vamos ao nosso telespectador, a nossa telespectadora, pode colocar, por favor, Sarinha, hoje a Sara está nos dirigindo aqui. Quem chega é a Sueli Correia Pereira. Alô, Sueli, boa tarde. Recentemente fiz cirurgia de miomas, tenho 40 anos e isso que me preocupa, porque quero muito ser mãe, mas tenho medo, muito medo de má formação do bebê por causa da idade. Os óvulos vão envelhecendo. É possível saber a situação que os óvulos se encontram? Desculpe o nome. Sueli. Sueli. Realmente, a preocupação sua, esquece mioma. Você operou mioma, esquece. O maior problema que a gente estava conversando aqui é a idade da mulher, né? É um grande algoz da mulher, da fertilidade, é a idade. A mulher de 40 anos acima, ela tem cerca de... E você tem razão de ter medo, porque tem 70% de chance dos embriões serem aneuploides, tem algum problema de número de espermatozoides. Desculpe, número de cromossomos, desculpe. Os embriões. Então, síndrome de Down, síndrome de Patal, síndrome de Roberts, são trissomias que são muito mais frequentes nessas mulheres. Então, hoje em dia, já há algum tempo, mas hoje em dia se definiu muito mais o estudo genético pré-implantacional. Depois de você juntar o óvulo espermatozoide, você coloca esse óvulo fertilizado numa incubadora, fica de 3 a 5 dias, e aí pode-se estudar o DNA que ele vai liberando, manda-se para exame, e aí a gente sabe se esse embrião tem alguma trissomia ou não tem alguma doença genética ou não tem. Isso chama-se NICS. Em inglês, não importa, mas é uma não invasivo cromossomo screening. Um screening cromossômico não invasivo. Você não precisa biopsiar o embrião. Você colhe o DNA que ele vai liberando quando ele vai evoluindo e formando do 3º dia ao 5º dia. Foi mais ou menos o que a Gabi falou, que ficou, os embriões dela ficaram lá 6, provavelmente no 5º dia chegaram só 4. E por fim, 2. Ele transferiu 2, deve ter ficado 2 criopreservados lá ainda, provavelmente, aí não sei. Então, faz-se sim o estudo e as mulheres com 40 anos ou mais devem, a gente aconselha que faça, embora... E se fizer e observar que tem, que os cromossomos não estão em sua plenitude, o que acontece? Aí que está. O embrião, eu sempre falo, né? Às vezes a paciente fala, quantos embriões o senhor vai colocar em mim? Quantos... É do casal, o material genético é do casal, eu não vou interferir, tá? Primeiro. Porém, se o casal vai fazer um estudo genético justamente para a gente poder escolher o melhor embrião, se ele for um embrião aneuploide, o A é negativo, ou seja, não é euploide, não é normal, né? Não tem 46XY ou 46XX, o homem ou mulher, ele tem 47 ou tem uma triploidia com síndrome de Down, você coloca para o paciente, olha, esse embrião X, ele tem Down. Esse embrião Y, ele é inviável, porque ele falta 3, 4, 5 pares de cromossomos. Tá?
Então, esses embriões são descartáveis. Isso, inclusive, baseados e apoiados no Conselho Federal de Medicina, eles podem ser descartados porque são inviáveis. Eles não vão... Agora, a síndrome de Down é discutível, né? Transferir ou não. Uma escolha da pessoa. Sem Não dúvida, quero com sem Down, tá dúvida. tudo bem. E hoje se discute muito Down, porque o Down, hoje em dia, é uma pessoa que de um aproveitamento social foi muito bom. Há um tempo atrás, né? Há uns 10 anos atrás, quando eu tinha 12 anos, a pessoa com Down era excluída, né? Era o mongol, que se chama, é o mongolismo. Mudou bastante. Hoje em dia, não. Você tem gente trabalhando em banco, trabalhando e tem Verdade. síndrome de Down. A gente fez um programa sobre esse assunto, se você tiver curiosidade, tá? É só buscar no NT Play. Vamos a mais interação do pessoal de casa? Pode colocar, por favor, dona Sara. Agora. 1, 2, 3. Foi. Muito bem. De forma anônima, doutor, é possível reverter o quadro de menopausa precoce e engravidar? Interessante, Boa hein? pergunta. Essa é uma pessoa que tem algum conhecimento, porque reverter o quadro de menopausa... a gente estava comentando também antes aqui em off. Existem técnicas, existem serviços de alta tecnologia, principalmente lá em Valência, em Madrid, um instituto valenciano de infertilidade que está fazendo rejuvenescimento ovariano. Olha. Então, são técnicas de fragmentação do ovário, técnicas de transplante de medula óssea estimulado por células estimulantes de granulócitos. Aí eu não vou entrar em detalhe, que é muito complexo. E tentar rejuvenescer ovários de mulheres com insuficiência ovariana precoce, que são essas mulheres que entram em menopausa precocemente. E tem alguns estudos, conseguiram 7 gravidezes de um pool de 40 mulheres que fizeram esse tratamento e tiveram 7 gravidezes. Mulheres que estavam na menopausa, foi feito rejuvenescimento ovariano, conseguiram-se óvulos nessas mulheres e aí fizeram fertilização in vitro utilizando esses óvulos. Então, Uau. é uma técnica de muita evolução, muito moderna, né? Por isso que a pergunta do anônimo aí é alguém que tem já uma coisa na cabeça bem definida. Ai, doutor, o pessoal tá lá fervilhando de mensagem. A gente vai te dar um desafio de tentar responder 4 em 4 minutos. Bora lá. Tá. Vamos Não, dá colocar menos, eu falei menos. Então vamos colocar mais aí na telinha para tentar atender o mais telespectadores, por favor. É a Renata. Alô, Renata. Existe a possibilidade da mulher sem útero, mas com ovário, conseguir tirar o óvulo e fazer a fertilização em outra barriga? Sem dúvida, sem dúvida. Isso chama-se doação temporária de útero, né? Você colhe o óvulo dessa mulher que não tem útero, fertiliza com o sêmen do marido, põe esse óvulo fertilizado outra vez na incubadora 2 a 3 a 5 dias, você tem um embrião, esse embrião é transferido para uma mulher Terceira que cede isso. É legal Cede temporariamente, sem dúvida. Legal É no legal, o Conselho Federal de Medicina, na sua nova revisão agora de setembro, 21 de setembro, se não me engano, 20 ou 21 de setembro, propõe que pode ser feito sim, contanto que a doadora seja até 4º grau de parentesco da mulher. A barriga de aluguel. Barriga de aluguel. Doação, barriga de aluguel, mais simples. Do que cessão temporária de útero, né? Então pode sim. Esse é o termo. O que é importante é que, havendo gravidez, a legislação, se eu consigo em menos de 1 minuto, a legislação, quem dá a luz é que é a mãe. Então, quem dá a luz é que é a mãe. Então, precisa haver um contrato direitinho entre quem está gestando, que ela vai dar a luz e doa esse filho para... Olha que interessante. Essa é uma discussão longa. A gente já fez essa discussão assim, com casais de amigos, gera muita... Isso aqui dá pano para manga. Sem dúvida. Dá pano pra... Vamos fazer o seguinte, vamos para outra pergunta. Vamos para outra, senão... E vamos convidar o doutor só para essa pergunta com um programa inteiro. Então, você de casa com mais uma participação aqui. Olha, a gente tá passando fome, tadinha, né? Olha só, gente. A Ana Cláudia. O Samuel também é uma promessa de Deus em nossa vida. Foram 10 anos de espera.
Uau. E vimos o cuidado de Deus em todo o tempo. 10 anos para ter encontro com essa fofura aí do Samuel. Que legal. Um abraço para a família. Obrigado por compartilhar conosco esse contexto. Suza, tem mais gente aí. Tem mais gente. Pode chegar junto aqui no Entre Família, anônimo. A famosa cachumba que desce para o escroto do homem pode provocar infertilidade permanente? Pode. Qualquer patologia viral ou bacteriana que atinja testículo ou ovário, pode levar a uma lesão no ovário também, inflamação no ovário, e que pode também levar a fibrose e destruir folículos, etc. Mas é muito comum a cachumba, né, que é uma virose que pode descer, né, dar uma orquite, que chama, uma inflamação no testículo, e lesar o tecido do testículo e ele não produzir mais espermatozoide. Pode sim. Então, essa até podia entrar no mitos e verdades, né? Porque eu lembro quando eu tive cachumba, o meu pai Sem dúvida. me deu, e eu tive no verão, né? Fica deitadinho. Então, eu fiquei assim, cobertor até a cachumba passar, porque ele falou, você vai descer, rapaz. Aí tomou e então não era mito do meu pai. E deu tudo certo, deixei a cachumba passar. Passou, deu tudo certo. A Davi tá pescoção estava inteiro, né? Tava aqui, ó. Ai, é né? ruim, E não né? desceu, graças a Deus. Vamos dar mais uma interação? Acho que dá tempo? Coloca mais uma, vai. Rapidinho dá, doutor. Sem Rapidinho. pressão. Sem pressão, mas já te pressionando. Não, rapidinho. Aumenta a Vamos letra. lá, Então, tá chegando. Na tela agora é o Davin. Davin. Sou casado há 8 anos e há 2 eu fiz a cirurgia de varicocele, mas ainda não tivemos resultado. Tem alguma dica de como proceder? Bem rapidamente, David. A varicocele é uma causa de infertilidade masculina? Sim, se ela for uma varicocele grau 4, que é muito intenso, o homem sente varizes na bolsa escrotal, sente dor durante o sexo. Então, às vezes, o homem tem o sêmen um pouquinho rebaixado e é feito a varicocelectomia, né, cirurgia, e não resolve nada, né? Então, precisa ser estudado, depende dos níveis do espermograma, da qualidade, quantidade, morfologia do espermatozoide, do espermograma dele, para a gente poder informar com maior precisão. Mas tem jeito, sim, tem jeito. Doutor, eu sei que o pessoal de casa está participando, a gente quer agradecer a sua participação, a gente acelerou ao máximo, a gente tem que convidar o doutor aqui para vir uma outra vez, mas a gente queria agora de imediato, né, saber, o nosso programa se tivesse mais meia hora, né, se fosse semana que vem, mas não é, semana que vem a gente volta ao horário normal, segunda-feira, tá, às 2h30 da tarde. Mas, doutor, leve o nosso abraço e aqui, fora a questão de ter esse dom, né, de falar com o pessoal de casa, o senhor tem uma simpatia muito grande, desde os bastidores do programa, super acessível, eu acho que isso é importante. Não adianta a gente ter um histórico grande, doutor, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu tenho que agradecer a vocês e sempre que for chamado eu vou estar à disposição, porque, como eu falei, a base da gente, que é um pouquinho mais antigo, não é velho, um pouquinho mais antigo, a gente tem... É extremamente satisfatório você poder passar essas informações para o leigo e dessa maneira informar e tentar, assim, ajudar de alguma forma esses casais que têm dificuldade para engravidar. Eu tenho certeza que isso foi feito hoje. Muito obrigada pela sua participação. E se você quiser mais informações sobre o trabalho dele, tá passando aí na sua telinha o site, o Instagram também, tá? Embryolife. O I é Y, tá? Embryolife, para você procurar por aí. Vamos terminar com uma interação? Bora lá! Sexta-feira, a gente termina com interação, muita alegria. Alô, Pri! Boa tarde, tive 3 perdas gestacionais, fiz um tratamento com anticoagulante, mesmo o exame de trombofilia ter dado negativo. Com a graça de Deus, deu certo. Hoje, o meu milagre tem 4 anos de idade, ela ama vários programas da Novo Tempo, me sentia como uma Ana do século XXI. O Senhor me conduziu ao médico especialista em reprodução humana e Deus operou um milagre. E tá aí, comendo uma melancia. Ei, até segunda-feira. Até 2h30 da tarde, 2h30. Tchau, novo horário, Adianta. hein? Tamo junto, ó. Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo, bom fim de tchau.